Carreira Analisa. Meu nome é Eliane Martiniano. Esse nosso programa ele tem a finalidade de discutir questões que refletem direto na vida da classe trabalhadora. Esse programa hoje ele é dedicado às lutas da educação. E hoje a gente tem um convidado, que é o professor Luciano. Ele é professor da Rede Pública Estadual e diretor da executiva da APEUESP, que é o Sindicato da Rede Pública Estadual de São Paulo. Olá, Luciano, como é que você vai? Desde já quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e dar um salve aí para quem está nos assistindo. Boa noite, Eliane. Boa noite, Dani, que está atrás aí nos bastidores. Realmente é um programa extremamente importante. Aqui a gente vai ter um papo sobre isso, porque no último período tem sido uma tarefa árdua ser professor da rede estadual de educação. Então, para isso, se faz necessário mais programas, mais atividades como essa, para poder levar, não só para professores, mas para a comunidade escolar como um todo, uma explicação sobre o que está ocorrendo na educação de São Paulo e o porquê é necessário a gente lutar contra tudo isso. Ok, Luciano. A gente tem passado por um momento, acho que no país e no mundo, bastante desafiador, e a educação, em diversos momentos, tem sido colocada como o centro de diversos ataques por diversos governos, e principalmente aqui em São Paulo, com o avanço da extrema-direita, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, que nós vamos falar sobre isso também, você é diretor, né, da executiva da APEUESP, o maior sindicato da América Latina, que representa professores e professoras da nossa categoria, né? E como o nosso programa ele é voltado hoje, o tema é sobre as lutas na educação, como a APEUESP tem se organizado para resistir a tantos ataques que vem sofrendo, eu acredito que se acirrou nos últimos anos, mas com perdas, né, enormes no setor da educação há mais de décadas. Então, como é que a APEUESP tem se organizado, se comportado? Como você mesmo falou, é uma tarefa extremamente árdua a gente lutar contra governos que perseguem tanto a educação. Nós já estávamos habituados com isso nos últimos 30 anos, porque desde a eleição de Mário Covas para o governo do estado de São Paulo, que a gente vem tendo muitos problemas dentro da educação e dos ataques, né, do retrocesso dentro da educação. Só que no último período, o governo Dória começou a ampliar esses ataques, e agora no governo Tarcísio, a mão dele está bem pesada, não só para a educação, mas para o serviço público no geral. E a APEUESP ela tem se organizado da forma que ela pode, com a eleição dos representantes nas escolas. Antes, a gente conseguia, inclusive, eleger com mais facilidade, mesmo nos governos Alckmin, Serra, e até no governo Dória, a gente conseguia eleger com mais facilidade os representantes, entrar nas escolas, só que nesse último período tem ficado difícil, até isso. E aí, para conseguir organizar, no final do ano passado, de 2024, nós fizemos uma intercongressual, que é uma atividade juntando a direção do sindicato, representantes de escola e até professores de base, aqueles professores que não têm nenhuma atividade interna no sindicato, mas que participam da luta, estão nas assembleias, estão nos encontros do sindicato. E nessa intercongressual foi onde a gente conseguiu aprovar um plano de lutas feito pela própria base, já com datas, né? A gente pegou aí, pra você ter uma ideia, já desde o início do ano. Essa intercongressual foi em dezembro, e já para o final de janeiro, a gente veio com encontros regionais de representantes, onde a gente pôde dialogar com os professores, levantar pautas de reivindicação com eles,
que não são poucas. Vou te dizer que as pautas de reivindicações, elas ultrapassam o limite de 100 pontos, e com isso a gente já fez o planejamento, né, para 2025, com a entrega da pauta de reivindicação na SEDUC, que foi feito no dia 19 de fevereiro, e agora fizemos também recentemente, a mesma pauta foi protocolada nas diretorias de ensino, e aí isso aí foi regional, então cada região foi levar nas suas diretorias de ensino, e agora estamos visitando a escola, convocando os professores para participar da assembleia no dia 21 de março, que é o nosso objetivo, estar presente. E com isso a gente está convocando para o dia 21 de março, a grande assembleia dos professores na Praça da República, para a gente tocar essa luta contra os ataques do governo Tarcísio. Além dessa plenária intercongressual, né, assim que foi chamada, de organizar as lutas e a pauta de reivindicação, preparando um calendário de jornada de lutas, aí pelo que você falou, Luciano, essa plenária ela também caracteriza um pouco quem é esse governo, porque as táticas que o trabalhador aprova para se enfrentar, antes de mais nada, você tem que caracterizar o seu inimigo. Uhum. Então, quem é esse inimigo? Esse Tarcísio, esse governo, junto com o secretário de Educação, Feder. Você poderia falar um pouco para a gente? Sim. O Tarcísio, o turista, né? Porque inclusive é carioca, não é nem de São Paulo, o que nos mostra o absurdo dele ter ganhado a eleição por aqui. Mas o governo Tarcísio tem a característica de um governo de extrema-direita, né? Um governo que ataca a classe trabalhadora, ataca as minorias, ataca os mais pobres, e ele vem numa representação muito grande, porque, inclusive, ganha uma cotação com a inegibilidade do Bolsonaro, ele começa a estar à frente na corrida para ser o candidato à presidência da República em 2026, o que nos preocupa, porque para ele ter essa caracterização é justamente porque ele segue à risca do que aconteceu no governo Bolsonaro, que é o ataque a todas as questões sociais, ataque à população mais pobre em geral. E essa característica ele demonstra justamente no que ele vem fazendo no governo, as privatizações que ele fez, da Sabesp, do metrô, a digestão das escolas, né? Que eles já fizeram 2 sessões de leilão para privatizar a gestão das escolas. Você ter uma ideia, na privatização da Sabesp, antes de privatizar, ele falou que a conta não corria o risco de subir, mas sim de diminuir. E aí os paulistas foram surpreendidos no final do ano com um aumento de até 200% na conta de água, né? Mas não para por aí. Outra característica dele é a violência policial. E a violência policial que a gente bem sabe, né? Infelizmente, a Polícia Militar ela não está para garantir a segurança de todos. Pelo contrário, o que a gente tem visto no último período, nos últimos meses, é o crescimento da violência policial, principalmente nas periferias. E, com isso, o dado alarmante, de 2023 para 2024, houve um aumento de 65% nas mortes causadas por policiais militares. E que aí, para nossa, eu ia dizer para nossa surpresa, mas não é nem para nossa surpresa, porque eu acho que para quem está na militância já esperava por isso, o Tarcísio, em muitos casos, falou que a polícia agiu de forma correta, né? E em outros ele falou que aquilo ali era uma exceção. E o que a gente tem visto é o que ele chama de exceção, é a regra no estado de São Paulo. Então, é um governo de extrema-direita que nós observamos e acreditamos que isso representa o fascismo nesse país e que ele ataca diretamente os povos, o povo mais pobre. Eles atacam de uma forma reiterada. É com a polícia nas periferias, é privatizando o serviço público, é descaracterizando os servidores públicos, porque para eles, inclusive aqueles que são profissionais concursados, esses não prestam. Para eles, somente aqueles que são designados por eles. E com essa descaracterização, é o que eles tentam. E agora,
com a militarização das escolas, né? Que é um outro projeto do Tarcísio, que a gente vai tocar nesse assunto mais vezes, mas que eu acho necessário a gente já começar a citar, que é um projeto que ele tinha antes, nós conseguimos barrar, mas que agora ele conseguiu derrubar a liminar e ele está vindo com força para mais esse ataque à educação de São Paulo. Nossa, esse último item, esse último ponto aí que você falou, que é da militarização, eu até lembro do Tarcísio, numa das entrevistas que ele deu aí na imprensa, dizendo que as escolas militares iriam servir para formar bolsonaristas. Uhum. Para a gente compreender, através dessa sua fala, o como esse projeto nos amedronta. Sim, e aí, desculpa te interromper, mas só uma coisinha que é importante. Alguns anos atrás, eu acredito que você deve lembrar, nós fizemos uma luta muito grande, porque a extrema-direita do país queria aprovar em todo lugar o tal da escola sem partido. E a escola sem partido para eles é porque eles diziam que nós estávamos doutrinando os alunos com o comunismo, com a esquerda, e nós sempre deixamos claro que nós não fazíamos isso. Pelo contrário, a gente só quer ter o direito de exercer nossa profissão. A gente só quer ter o direito da aula. Uma aula de qualidade, numa escola pública, laica, para todos e todas, para o filho da classe trabalhadora, para toda a população. Só que eles vieram com essa desculpa da escola sem partido. E o que eles demonstram agora é que a escola tem partido, mas é o partido deles. Só pode ter o partido deles, que é como você falou, o Tarcísio falou que quer a escola militar para poder formar bolsonaristas, que é a representação da extrema-direita nesse país, né? Com certeza. Acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e depois talvez até reservar, através do nosso canal, um diálogo sobre esse tema, o caráter ideológico que os regimes fascistas se utilizam para fazer prevalecer as suas ideias. Então, acho que é um tema aí que a gente deixa guardadinho para um próximo bate-papo também, e hoje aqui também vai surgir esse tema, tá? Uhum. Vocês falaram que na Intercongressual é uma pauta extensa, com um plano de lutas, com a pauta de reivindicação. A gente vai chegar nesse momento também, mas eu gostaria que você tentasse aqui falar para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, tem professores, tem bastante gente que é professor, também tem gente que não é professor, né? Mas é interessante as pessoas estarem compreendendo o que está acontecendo realmente lá na ponta, né? Que é onde as políticas são aplicadas, que é dentro da escola, e como professores, alunos e comunidade escolar sente esses ataques e retiradas de direitos da educação. Então, quais seriam os pontos assim que você colocaria como centrais, ou questões centrais, ou eixos centrais, que o governo mais descaracterizou esse papel que é a escola que nós defendemos? Olha, eu sei que é uma lista extensa, é possível você pegar talvez aqueles que a PUESP, que a conspiração pensam, dialogam nas suas instâncias, né, de serem os pontos mais centrais. Olha, eu vou te dizer, essa é uma pergunta assim extremamente importante, mas difícil de ser resumida, porque os ataques são muito grandes e são numerosos, né? Cada dia que passa, a gente vai recebendo notícia e notificação sobre algum novo ataque, como a gente falou das escolas militares aí, esse surgiu há pouquíssimo tempo, voltou à pauta há pouquíssimo tempo, a questão de dias atrás, 2, 3 dias atrás. E outras questões que vão surgindo e que são importantes para a gente também, né? Como, por exemplo, agora, a gente está passando por uma onda de calor terrível e as escolas de São Paulo não são climatizadas. Inclusive, o governo não vê a necessidade de climatizar. A gente tem escolas nas periferias que não possuem nenhum ventilador na sala, algumas que já foram colocadas grades há tanto tempo, não tem nem janela. Ou seja, esse seria um tema extremamente importante. Mas essa questão, inclusive, ela acaba ficando à margem da discussão por conta de todos os ataques que vêm acontecendo nos últimos anos. Para mim, o ponto principal desse ataque está dentro da carreira.
E aí a gente vai desenrolando em cima das outras questões, porque a carreira docente ela foi perdendo valor ao longo do tempo. Quando eu entro na educação em 99, 2000, nós dialogávamos, inclusive tivemos uma grande greve em 2000, e em visitas às escolas nós falávamos sobre a importância do professor e o papel que ele tinha dentro da sociedade, que os alunos, quando consultados, ainda falavam que gostariam de ser professor, justamente porque eles tinham referências nessas pessoas. E, ao longo dos anos, a nossa carreira foi deteriorando. E aí, no governo Dória, ele aprova uma nova carreira, né, que foi no ano de 2022. A nova carreira é a Lei 1374 de 2022, que implementa uma nova carreira. Então, hoje, em São Paulo, a gente tem duas carreiras. A dos mais antigos e a dos novos. A dos mais antigos, ela fica estagnada, porque, inclusive, eles não querem dialogar sobre reajuste, sobre plano de carreira, um plano de carreira valorizado. E a nova carreira também é estagnada, porque, para você conseguir evoluir, você precisa passar por provas de mérito. E mesmo que você evolua, a forma de pagamento que você recebe não é um salário como um salário base, tudo isso, é via subsídios. E que com esses subsídios você perde. Então, esse ataque que aconteceu dentro da nossa carreira, que não foi um ataque, sejamos justos, inclusive, para falar de quem está nos atacando, foi elaborado por governos passados, mas não conseguiram implementar. O João Dória conseguiu implementar e o Tarcísio aprofundou, porque ele não retirou. Pelo contrário, hoje a gente tem aí uma categoria que presta o mesmo tipo de serviço, mas que é dividido em 9 subcategorias. 2 tipos de efetivo. Ou seja, o ataque em cima da carreira do professor é algo muito grande. E é algo que a gente precisa levar para a escola, para dialogar com os professores, para trazer eles para a luta, porque não é possível a gente manter isso. Outra coisa extremamente importante é o modelo de atribuição de aulas, que foi atacado nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, com o governo Tarcísio já e o Feder na Secretaria de Educação. Por quê? Nós tínhamos um modelo de atribuição de aulas que respeitava uma classificação e respeitava-se o tempo de trabalho dos professores. Eles eram classificados de acordo com o seu tempo de serviço. Veja bem, no ano retrasado, ou seja, o ano de 2023, no final do ano de 2023, na atribuição para 2024, já tivemos problemas com essa classificação. E de 2024 para 2025 ficou ainda pior, porque eles transformaram o cargo de diretor em um tipo de patrão, aonde não se precisa respeitar essa classificação. O diretor pode escolher, de acordo com, como é que eles chamam? Eles chamam de atribuição por perfil. Então, eles atribuem por perfil. Por que eu digo por perfil? Porque o diretor vai escolher quem ele acha que tem que dar aula na sua escola. E, com isso, eles implementam um outro ataque, que é a perseguição. Normalmente, os professores ligados aos sindicatos são aqueles que não têm o perfil para dar aula nas escolas desses diretores. Os professores que lutam estão sendo perseguidos. Então, a perseguição é algo que é um modelo desse governo e que a gente não aceita. Nós temos aí diversos processos na justiça com professores que foram cessados, exonerados do Estado, por processo de 2015, mas dentro do governo Tarcísio. Então, é um absurdo isso. E dentro dessa atribuição, a gente não consegue aceitar esse modelo, né? Outro ataque terrível que aconteceu para esse ano e que a gente está brigando muito é a questão da grade curricular. Eles diminuíram e tiraram, foi um absurdo isso, eles tiraram as disciplinas de ciências humanas, as humanidades do currículo. Então, disciplinas como história, geografia, filosofia, sociologia foram retiradas. Elas não foram retiradas, mas retirada por completo, mas diminuiu muito a quantidade de aulas. Pra você ter uma ideia, no último concurso que teve, tiveram professores que fizeram concurso por filosofia e até hoje não foram chamados, porque essa disciplina eles querem extinguir da grade curricular no Estado. Um outro grande problema para a gente, que aí é um debate interessante junto com a lei da proibição do uso do celular, é a questão da plataformização.
Desde o ano passado, o governo do estado vem querendo obrigar os professores ficam obrigados a utilizar de plataformas. E aí é uma jogada empresarial do secretário de Educação, que é antigo CEO de uma empresa de tecnologia e que vende essas plataformas para o governo do estado. E aí obriga os professores a usar. Só que aí a gente teve muito problema. No início desse ano, o secretário fez uma live dizendo que, não, eu vou deixar, vocês terão autonomia, foi a palavra que ele usou. Vocês terão autonomia para utilizar dos meios que vocês quiserem para atingir os objetivos. Então, as plataformas não precisam ficar em segundo plano, só que, ao mesmo tempo, ele implementa o que eles chamaram de sala do futuro. Antes era BI. No ano passado, era a plataforma que você tinha que fazer chamada e que tinha que estar tudo verdinho. A preocupação dos supervisores quando iam na escola já estava tudo verdinho lá na internet. Eles não se preocupavam com a aprendizagem. Se os alunos estavam alfabéticos ou não, eles não se preocupavam. Eles se preocupavam se estava tudo feito, se a parte burocrática estava feita, porque era o mais importante. E a gente entende que educação é outra coisa, não é você ficar com essa parte burocrática. Aí, esse ano, eles implementam a sala do futuro e dizem que acabou a plataformização, mas mantém ela mascarada. Por quê? Porque a sala do futuro, inclusive, não funciona. E aí, pela própria resolução do governo, se o professor não faz chamada, mesmo ele estando na escola, e ele não fizer chamada nessa sala do futuro, ele fica com falta. E aí veio desencadeando, sabe? Foi um efeito cascata aí, efeito dominó, que foi derrubando tudo. Por quê? O professor não conseguia acessar, porque o governo do estado ele faz isso, ele implementa resoluções, implementa ideias e não coloca estrutura. O professor tem que usar a própria internet, o próprio celular, o próprio notebook, porque o governo do estado não coloca uma estrutura decente para o professor trabalhar, mesmo que seja para trabalhar com as ideias do próprio governo do estado, que é um absurdo. Então, esse ataque foi terrível também. E com isso, com a tal da autonomia que ele falou, veio o ataque das avaliações. Por quê? Porque agora tudo é avaliação por metas e resultados. Porque para eles o mais importante é um resultado dentro daquelas avaliações externas que eles colocam, que eles não conseguem enxergar, que inclusive nós não somos contrários a que você avalie o sistema. Você precisa de uma avaliação externa para avaliar as escolas, o sistema e tudo, e ver onde tem que modificar. Só que essa avaliação externa dentro do governo do estado, ela é modificada para culpabilizar aquele que está dentro da sala de aula, que é o professor. Então, esse movimento de avaliação por metas e resultados, que aí também, esse tipo de movimento tem prejudicado não só o professor, mas até os diretores, porque aqueles diretores que não atingirem metas, resultados e tudo mais, serão afastados, os professores também podem ser afastados, e isso é um ataque real à nossa categoria, porque nos traz mais transtornos. Nós temos hoje uma categoria que, segundo dados de levantamento da POESP, é a segunda categoria que mais adoece no estado de São Paulo, ficando atrás somente da Polícia Militar, e que ela vem adoecendo mais ainda a cada ano que passa, porque se tornou uma profissão insalubre. Estar dentro da sala de aula hoje é insalubre. E o professor que pega a licença, em vez dele ser cuidado pelo governo, não, ele é prejudicado. Que aí a gente já vai para outro ataque, que é essa questão dos afastamentos. Quando o professor pega um afastamento por saúde, o governo desliga ele das aulas, o professor perde as aulas. Você está vendo a quantidade de ataques que está tendo? E não para por aí. Porque aí a gente recai sobre um ataque aos alunos, que é o fechamento das salas de aula e o fechamento noturno. O nosso aluno, não é só o filho da classe trabalhadora, é aquele aluno que é trabalhador. Nosso aluno, a nossa aluna que é trabalhador, trabalhadora, que precisa do ensino noturno, o governo não está preocupado com isso. Nós tivemos uma reunião no início desse ano na SEDUC, onde fomos atendidos pelo secretário adjunto, o Vinícius, e ele falou, não, veja bem, nós estamos fazendo o levantamento. Só que quando a gente pressionou e falou, olha aqui, vocês não têm levantamento, porque vocês fecharam onde não deveria. Ele levantou e saiu da reunião e deixou a gente com os assessores. Que esse é o perfil desse governo. Ele não responde adequadamente, ele não negocia com a classe trabalhadora, ele não negocia com a categoria de professores, quer dizer, não negocia com nenhuma categoria. Pelo contrário, o que a gente já viu é que todas as categorias de servidores públicos são perseguidas.
E na questão do fechamento da sala de aulas, não é só uma perseguição aos professores, é principalmente uma perseguição às alunas e alunos da rede. Porque com a própria criação das escolas integrais, você tira alunos que precisam estudar no noturno, que precisam de horários diversos na escola, você tira eles das escolas mais próximas e coloca eles nas escolas mais longe, aumentando o índice de evasão, aumentando o índice de reprovação. É complicadíssimo isso, porque é um ataque generalizado, né? E eu acredito que, para finalizar, dentro dessa resumida que eu tentei dar aqui, nos cabe a escola cívico-militar. Quer dizer, que eles chamam de escola cívico-militar, mas que, na verdade, o que eles querem é militarizar dentro da escola. Eles querem colocar o pessoal da reserva, do exército, da polícia, né? Inclusive os militares da polícia que estão na reserva, para trabalhar dentro das escolas. Muitas vezes, inclusive, ganhando muito mais do que os professores, porque os caras vão continuar recebendo os salários dele da corporação, mas vão receber um adicional dentro das escolas e vão ganhar muito mais do que os professores para fazer um serviço que é nosso. Tá vendo? Nós só queremos fazer o nosso serviço. Só que o governo Tarcísio não deixa. Por quê? Porque ele prefere dificultar. Porque o que ele quer é uma escola diferente daquela que a população em geral precisa. O que ele quer é formar uma mão de obra barata, o que ele quer é que as pessoas pensem menos, o que ele quer é que as pessoas só sigam regras, só isso. E aí, quando a gente quer fazer uma educação crítica, uma educação em que a pessoa possa desenvolver todo o seu pensamento crítico, eles nos veem como inimigos e nos atacam. Só que a gente vai responder esses ataques. Muito bom, Luciano. Na verdade, é um projeto de destruição, né, da educação pública, né? E talvez com essa representação desse governo, é a forma mais perversa, né? É a mais cruel, não que os outros não tenham sido, mas essa tem sido, como você disse lá no início, uma mão bastante pesada, né, sobre os professores, sobre as comunidades que são as que usam e utilizam a rede pública, os filhos dos trabalhadores, a juventude da periferia, né? Bem, a gente está quase aí chegando para os finalmente, né? Porque você listou aí, né, de forma resumida, alguns pontos referentes a esse projeto de destruição mesmo da educação pública em São Paulo. Tem perspectivas? Porque a gente também agora, nós temos nós estamos dialogando com os professores, com a comunidade escolar, né, com os trabalhadores. Existem saídas? É possível a gente se enfrentar a essas políticas? Como é que a PUESP, como é que você está pensando esse processo, né? Eu acho que é importante. Qual é o papel do sindicato, né, nesse momento, certo? E aí depois eu iria só para a última pergunta, que são os nossos eixos de luta. Tá? Então, vamos primeiro para essas perspectivas, as saídas, né? Olha, Eliane, eu vou te dizer uma coisa. Para mim, só existe uma perspectiva, a luta. Particularmente, vindo do movimento estudantil, a minha militância ela inicia no movimento estudantil secundarista e depois ela se aprofunda dentro da educação quando me torno professor. E em momento algum, durante a minha vida inteira, e também antes da minha vida na educação, né, o que eu vi é que toda conquista ela só veio com luta, nada vem de mão beijada. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir sentar numa mesa, negociar com muita tranquilidade com os governos. Pelo contrário, em todos os momentos que a gente conseguiu qualquer vitória foi com luta. Então, a perspectiva que a gente tem é a luta. Então, a gente precisa trazer o professor, ocupar as ruas, construir um movimento de greve, trazer o professor para dialogar sobre a necessidade desses movimentos. Só que nada disso pode ser feito sem a categoria. Não adianta a gente pensar somente a direção do sindicato, seus conselheiros e os seus representantes vão conseguir fazer essa luta. Nós temos uma categoria aí com mais de 150 mil profissionais e que precisam entender que o sindicato é uma ferramenta de luta e que ele precisa utilizar essa ferramenta para conseguir conquistar.
Nós perdemos muitos direitos nos últimos anos, inclusive porque eles têm atacado todas as nossas lutas, têm tentado descaracterizar o sindicato, mas ainda temos a nossa representação. Como você bem disse, a PUESP é o maior sindicato da América Latina. E, para isso, nós estamos visitando escola em todas as regiões, dialogando com os professores, mostrando a necessidade. E o que a gente tem escutado nas escolas é que realmente é necessário lutar. Os professores estão preocupados. Claro, estão preocupados com perder seu emprego, estão preocupados com os descontos em folha salarial, eles estão preocupados, mas eles conseguem enxergar a necessidade. Então, seja agora, seja mais para frente, em que momento será, mas a gente precisa dialogar com os professores para construir um movimento de luta, uma luta ampla, junto com os estudantes que fazem parte dessa luta, é uma parte muito importante dessa luta. Então, para isso, é necessário o diálogo com os estudantes, com a comunidade escolar, as visitas às escolas, dialogar com os pais nas escolas, dialogar com os estudantes, com a direção, com a coordenação, mostrar para eles que eles também estão sendo perseguidos, a gestão da escola também está sendo perseguida. Podem ter colocado legislação transformando vocês em patrões, porém, vocês ainda são perseguidos e podem perder seus cargos se vocês não fizerem diferente. Então, para isso, eles também têm que estar na luta. E aí, a única perspectiva é a gente conseguir conquista se a gente ocupar as ruas, se nós estivermos unidos, em unidade, na frente da Secretaria da Educação, no dia 21 de março, para mostrar que não vamos aceitar calados, nós vamos lutar. E aí, com a luta, eu acredito que a vitória virá. É um velho jargão que usamos, né? Ousar lutar, ousar vencer. Agora a gente está chegando para os momentos finais, né? Depois desse quadro aí que você colocou, tem caldo para a luta. É isso que você quis dizer, né, Luciano? Quais seriam, então, os pontos de reivindicação, né? Porque me parece que vocês entregaram, nesses dias aí que se passaram, a pauta de reivindicação na Secretaria de Educação, né? Uma pauta extensa, mas vamos tentar, de forma resumida, quais são os pontos centrais que o Sindicato dos Professores estão reivindicando junto à Secretaria da Educação. Olha, como você mesma disse agora, a pauta é longa, mas de forma resumida, prioritariamente, o primeiro ponto é a questão do salário. Trabalho igual, salário igual para todos, ou seja, não dá para a gente estar dividido em 9 subcategorias, não dá para a gente ter diversos tipos de contratados, 2 tipos de efetivo, com salários diferentes. Não, nós queremos salário igual para o trabalho igual. Então, a questão do salário para a gente é muito importante, porque ao longo dos últimos anos, nós perdemos em torno de 34,5% do salário. É um absurdo isso. Qualquer pesquisa que você fizer no Google, você vai conseguir chegar nesses valores, porque a nossa perda ela é escancarada. Toda a população sabe que nós perdemos e perdemos muito. Tá? Então, a questão do salário é a primeira. A questão da grade curricular. A gente quer o retorno das humanidades, tá? Que, inclusive, é um absurdo que vem acontecendo em São Paulo. Por quê? O próprio MEC, que aprovou, que está implementando a reforma do ensino médio, que a gente tem discordância dessa reforma do ensino médio, mas o próprio MEC indicou que os itinerários deveriam ser reduzidos e a grade curricular deveria dar mais atenção para as disciplinas que nós já temos nas escolas. Aqui em São Paulo, pelo contrário, eles diminuíram as disciplinas e colocaram mais itinerários. Então, a gente quer o retorno da grade curricular e, na verdade, a gente não quer retroceder. A gente não quer a educação como era antes. A gente quer dialogar. A gente quer que a comunidade escolar participe de toda todo esse trabalho que é montar uma grade curricular para um novo ensino. A gente entende que existem as novas tecnologias, que elas têm que ser usadas em sala de aula, mas não de uma forma sem debater com aqueles que estão dentro da sala de aula, professores e alunos. Então, a gente quer dialogar sobre a questão da grade curricular, porque ela precisa, minimamente, do retorno das disciplinas de humanidades. A gente quer uma atribuição justa e transparente. É importante a gente respeitar o tempo do professor. O professor que está há 20 anos, ele não pode ser classificado
no final, porque ele ficou muito doente esse ano, então no ano que vem ele não pega aula primeiro. Primeiro serão aqueles que estão entrando no estado. Está errado. Se a pessoa está há tanto tempo na educação, você tem que dar um respaldo para ele. E ele tem uma classificação. A gente quer, sim, que seja respeitada a classificação dos professores. A gente quer que seja respeitada essa lista e que seja feita uma atribuição justa e transparente. E, principalmente, que seja presencial. Porque ali, no dia, você consegue, inclusive, resolver os problemas com mais facilidade do que fazendo de forma online, fazendo de forma não presencial. Fica muito mais difícil. Então, a gente quer uma atribuição justa, transparente e presencial. A reabertura das escolas no período noturno, porque isso não é só para a gente, é para o aluno e para a aluna, trabalhador e trabalhadora. É extremamente importante isso. A reabertura das escolas no período noturno para um atendimento a esses alunos. Eles não podem ficar fora das escolas, a gente não pode ficar com a falácia de oferecer, como o governo do estado está querendo oferecer agora, a EJA, com 80% em EAD, 20% presencial e 80% EAD. Isso é um absurdo, isso é um ataque à inteligência das pessoas. Então, a gente não pode aceitar isso, e com isso a gente quer essa reabertura. Que, inclusive, reabram as salas que foram fechadas também. Por quê? Se a gente diminuir o número de alunos por sala, que é uma outra reivindicação, diminuir o número de alunos por sala, você consegue reabrir várias salas, inclusive a questão do período noturno. O atendimento especializado, que eu não citei na questão dos ataques, mas foi algo atacado. Atendimento especializado é feito para aquelas alunos com deficiência e que necessitam de um atendimento especializado e que o governo, só para você ter uma ideia, no início do ano, o governo queria, no final do ano passado, o governo queria colocar a cargo da família, contratar alguém para acompanhar essas crianças. É ridículo, isso é um absurdo. Então, a gente quer um atendimento especializado e de qualidade para esses alunos, porque eles também merecem a atenção do Estado. E só para finalizar, só mais 2 itens, que é a questão da climatização, porque não dá para suportar essa onda de calor. Nós teremos um calor terrível pelos próximos dias. Até a metade de março, o calor vai ser muito grande. E a gente já tem visto nas escolas, principalmente no período da tarde, alunos passando mal, professores passando mal, e a gente não pode aceitar isso. O governo precisa de algo emergencial ser feito nas escolas para que os professores e os alunos consigam suportar esse calor. E o fim do projeto de militarização. Escola não é quartel, né? Quem tem que estar na escola é professor e aluno, e aí, com isso, a gente não quer discutir uma implementação em poucas... Não. É o fim da militarização nas escolas. A gente quer o fim desse projeto. Esse projeto ele tem que ser enterrado, não tem que existir. Então, a gente vai lutar pela extinção desse projeto, porque não é possível esse tipo de coisa. A gente não pode retroceder tanto assim, né? A gente não quer retroceder na grade curricular e a gente também não quer retroceder para a militarização, como a gente já passou por um período que a gente espera que tenha ficado para trás e que ele não volte nunca mais. Tá certo? Esses são os principais pontos, Eliane. Ok, Luciano, é uma pauta desafiadora, né? Então, a gente vai precisar de muita gente realmente nas ruas, que os professores realmente se envolvam, e eu acredito que eles têm certeza dessa necessidade, né, de estar tomando as ruas aí nesse calendário, nessa jornada de lutas que vocês aprovaram. Vamos para considerações finais, Luciano? É a última etapa aí do nosso bate-papo, né? Tá muito bom, mas está chegando ao fim. Vamos para as considerações finais. Olha, a gente vai falando que a gente vai até perdendo noção do tempo, né? E começa a falar sobre isso, e apesar da angústia, mas você colocando para fora só, você já vai dialogando e pensando num monte de coisa para fazer. Primeiro, eu queria agradecer a Dani, que nos deu suporte aí para estar fazendo esse vídeo. Agradecer você pelo convite e pela condução aqui, maravilhosa condução, me deixar falar mais do que devia. E também convocar todas e todos para a luta. Não tem jeito. Quando você me perguntou sobre a perspectiva, para mim a perspectiva é só essa. Nós precisamos ter como
O mote da luta é a unidade da categoria, a unidade dos setores, a unidade dos serviços públicos, para lutar contra essa extrema-direita que vem tomando conta do país, não só do país, né, do mundo, mas que aqui em São Paulo a gente vai precisar se unir para a luta, visitar muitas escolas, vamos tentar percorrer todas as escolas. Você tem uma ideia, são 5.300 escolas da rede estadual no estado de São Paulo, e eu sei que em todas as regiões, tanto diretores como representantes, como conselheiros, estão visitando escola, levando, dialogando com os professores, estão recebendo respostas positivas no sentido de que acreditam que temos que nos unificar, temos que ir para a luta. Agora precisamos arrumar uma forma realmente de tirar esses professores da escola, de paralisar as atividades nas escolas, trazer esses professores para a rua, mostrar o poder que a gente tem e, com isso, construir um movimento grevista que eu acredito que seja possível. Mas, para isso, precisa ter unidade na luta e a construção. Então, é importante, dia 21 de março, todos na frente da Secretaria de Educação, para participar da Assembleia, mostrar que a gente tem poder ainda, e que, se ainda faltarem alguns professores, nós iremos retornar para as escolas em unidade, dialogando com todos os setores da educação, para construirmos um movimento e demonstrar que essa política para o Estado de São Paulo não serve. Nós temos proposta, queremos apresentar, aceitamos dialogar, mas esse modelo que está colocado não nos serve, não nos representa e não iremos aceitar isso calados. Nós iremos à luta. E, como eu já disse anteriormente, ousar lutar, ousar vencer. Vamos vencer uma hora. É isso aí, Luciano. Nós chegamos agora ao final do nosso programa, Conspira Analisa, agradecendo a presença do professor Luciano, diretor da PUESP, e a gente vai aproveitar para as pessoas que estão nos assistindo. Espero que a gente tenha contribuído com debate, com reflexões. Compartilhem o nosso vídeo, comentem, deem like e convidem outras pessoas para assistir também o nosso programa Conspira Analisa, e até a próxima. Show, gente. Vamos parar a gravação aqui. Acabou. Podem ficar tranquilos agora. Foi quanto tempo, Dani? Espera aí que eu vou confirmar para você, Lica. Deu com tudo.